Vou repetir novamente. A intercessão, ela vai trazer a vontade de quem? De Deus para a terra. Deus, na sua vontade, na sua infinita misericórdia, Ele nos ama quando nós oramos. Ele vai mover o coração do Pai e muitas vezes vai alterar o juízo estabelecido por Deus. É de nos impressionar muito saber que assim como o Pai procura adoradores, Ele também procura intercessores que se colocam na brecha a favor dos outros. Queridos, olha que lindo e magnífico. O Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o Senhor também, Ele procura os intercessores, os que se colocam na brecha, os que se identificam. Queridos, o intercessor, ele tem um coração voltado ao Pai, de uma maneira tão profunda, que ele se identifica com a dor do irmão, e ele toma aquela causa como se fosse sua. Então, nesta noite, o Senhor está procurando os adoradores e os intercessores. Cadê os intercessores aqui? Glória a Deus. O Senhor te procura, e hoje Ele te encontrou. Glória a Deus. Você veio nesse curso porque Ele te encontrou como um intercessor, um adorador. Glória a Deus. Senhor seja louvado. E queridos, a definição para essa palavra intercessor é se colocar na brecha a favor dos outros. A definição da brecha eu posso te falar que é uma ruptura. Ele é uma fenda, especialmente uma fenda na parede. Então vamos visualizar, queridos, uma parede que ela tem uma grande fenda, Então o intercessor, queridos, ele observa a fenda e ele entra na brecha da fenda. O intercessor, ele vai, dentro daquela ruptura, dentro daquela fenda, ele vai entrar na brecha, naquela fenda. Então a definição, queridos, ela é, a ruptura, uma fenda, e estar na brecha é uma metáfora para a intercessão comprometida. Há uma brecha entre o ser humano e Deus, que é um intercessor para o quê? Para consertar. O que o intercessor ele faz na brecha? Ele constrói, ele conserta. Ele vai lá, queridos, ele olha aquela brecha que tem, ele entra, ele vai lá consertar o que precisa ser consertado, o que precisa ser modificado. Esse texto nos mostra que o intercessor sempre vem perante a Deus a favor dos outros, e é uma dupla, queridos, não é um só, é uma dupla, a sua responsabilidade. Ele não somente faria um muro, se sugere que ele restauraria a brecha causada por um inimigo, mas ele também estaria na brecha, ou tapando aquela brecha contra o inimigo através do processo de construção. Então, queridos, o intercessor, ele tem uma dupla função. Ele tanto entra na brecha, como se o muro estiver derrubado, ele vai lá e constrói. O intercessor, ele faz isso. O intercessor, queridos, ele tem uma dupla ação. Ele pode entrar na brecha por uma situação da tua vida, ou na vida de uma pessoa, ou de um ente querido, ou ele pode chegar, queridos, porque de repente, ele não vai precisar só entrar na brecha. De repente, você vai pegar um caso que você vai ter que fazer uma construção daquilo que foi destruído. Você vai ter que interpretar. E como que você vai interpretar? Olhando e observando. Queridos, quando chegar um caso para você interceder, a primeira coisa você vai ter que avaliar se você vai ter que entrar na brecha, ou você vai ter que entrar e avaliar o caso para você construir novamente aquilo que foi destruído. E como você vai observar isso? Em primeiro lugar, você vai ter que perguntar. Queridos, o intercessor, ele sabe mapear. E o que é fazer um mapeamento, pastora? Mapeamento, queridos, é quando nós sentamos e ouvimos. Queridos, você não precisa ser um expert no mapeamento espiritual para ouvir uma pessoa identificar o problema dela. De repente você vai interceder, alguém vai pedir e falar assim: olha, vamos lá, Cláudio, eu tenho um problema na minha família. E aí na hora, queridos, o intercessor, ele não trabalha de uma forma, vamos dizer, no geral. Ele trabalha de uma forma específica. E aí, por exemplo, tem um problema familiar. O intercessor, ele vai querer saber exatamente o que está acontecendo na família. Olha, Cláudia, está acontecendo um processo de divórcio na minha família. Tá. E qual é o motivo? O
foi, né, o adultério. O intercessor, o que ele vai fazer? Ele vai se colocar. Então, quer dizer, tem um processo que ele vai entrar na fenda. Nesse momento ele entra na fenda. Ele entra nessa ruptura. Ele entra na brecha. Para quê? Para que não aconteça esse divórcio. Para que não aconteça essa separação. Mas se de repente o intercessor chega lá na casa, olha, eu já me separei, meu marido está na casa da mãe, eu estou aqui sozinho, os filhos estão chorando. Então é o caso de uma família que foi destruída. E aí em cima disso, o que o intercessor ele vai fazer? Ele vai entrar na questão da construção, pedindo em primeiro lugar, olhando, observando, porque o intercessor, queridos, ele não tem pré-julgamento. O intercessor ele não entra na brecha e nem nessa construção para julgar, para chegar e falar assim, mas a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Não, o intercessor ele não faz isso. O intercessor ele ouve e automaticamente ele já chega diante de Deus, expõe a situação daquilo que ele viu, né? Ele expõe, o intercessor faz isso e automaticamente o intercessor ele lança diante de Deus aquilo que foi expresso no seu coração. Então, o intercessor ele tem que ter essa dupla responsabilidade, essa dupla interpretação daquilo que ele está vendo. Então vamos lá. Ele não somente faria o muro, se sugere que ele restauraria a brecha causada por um inimigo, mas ele também estaria na brecha ou tampando aquela brecha contra o inimigo através do processo de construção. Bom, tem gente chegando lá para dar apostila. Tá, pode entregar já para eles estarem acompanhando. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o que acontece? É o que nós acabamos de falar, contra o inimigo através do processo de construção. Então, o que acontece? Satanás e seus demônios, queridos, ele tem a maneira dele de trabalhar. E ele vai trabalhar com certeza nessas brechas, nessas rupturas. Quando a brecha acontece, principalmente a brecha na família, a brecha na igreja, a brecha nas emoções, ele vai pegar essa fenda e ele vai, se o intercessor não entra, quem entra? Satanás e seus demônios. Ele vai entrar porque ele entra através das brechas. Ele vai ver que tem uma brecha aqui, tem uma ruptura, não tem ninguém para interceder, não tem ninguém que está na brecha, então entra ele. Aí ele entra. Aí naquele caso lá da família, do divórcio, aí o divórcio acontece, a separação acontece, porque ninguém entrou para trazer realmente a verdade de Deus, né? Ninguém entrou na brecha pelaquela família. Por que muitos casos, queridos, não são resolvidos dentro da igreja, né? Porque não tem intercessores, não tem quem ore. E aí a gente acaba comendo bola, a gente vacila, porque a gente não entende. E a gente imagina que, não, isso é coisa que acontece. O divórcio é muito natural, a separação é muito natural. Não, queridos. Deus ele verdadeiramente quer que eu e você entre nessa brecha, para que o inimigo não entre. Amém? Glória a Deus. Em nossos dias, queridos, acerca da proteção ao redor das famílias, da igreja, das nações, está frequentemente um terrível abandono. Queridos, hoje as famílias estão abandonadas, a igreja, né? A nação está abandonada. Por quê? Porque não tem quem ore. Quem vai orar? Porque nós falamos que a nossa nação está em crise. Mas quem vai entrar na brecha para resolver essa crise? Quem é que vai, queridos, entrar na brecha para calar aquele Jean Williams, aquele homem imoral, que é contra a família, que é contra, queridos, você viu que ele está agora lá no Congresso Nacional, ele falando, queridos, que hoje é impossível, nós não abrimos nossa mente para o aborto. Ele nos chama, queridos, de pessoas ultrapassadas. Ele fala que o Brasil é um país ultrapassado. Queridos, a deputada Damares, ela é uma pessoa que ela vai contra ele, porque ela trabalha no Senado. Queridos, ela vai contra, ela bate de frente com ele. Mas cadê os intercessores? Cadê as pessoas? Cadê nós, queridos, que estamos deixando a imoralidade assumir o controle? Por que a imoralidade assumiu o controle nos microfones e o Congresso Nacional? Porque a igreja se calou durante muito tempo. A igreja se omitiu. Porque a igreja, queridos, agora, não, glória a Deus, veio a luz, amém? Veio a luz. Durante muito tempo, o que nós entendíamos de oração? Nós entendíamos, queridos, que
situação, Senhor, visita, Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, trata, mas nós nunca entrávamos, queridos, realmente na feita pelaquela vida. E aí o que acontece? A igreja durante muito tempo caminhou nesse nível, mas Deus, queridos, Ele tem mudado tudo isso. Então, nós não podemos, queridos, deixar a igreja órfã, nós não podemos deixar a igreja abandonada. Hoje Deus nos coloca uma responsabilidade, amém, intercessores? Desse abandono cair por terra em nome de Jesus. Nós não podemos deixar a família abandonada, a igreja abandonada e muito menos a nossa nação abandonada, porque Deus hoje começa a levantar o exército dos intercessores que vão entrar nas rupturas, nas brechas e nas fendas para trazer a verdade do reino. Amém? Vamos lá para a página 2. Glória a Deus. Deus, dentre várias características do intercessor, a principal é que ele se identifique com a causa do outro. Jesus, querido, se identificou a tal modo com a nossa causa que ele deixou a glória para assumir a figura de homem. Olha só, queridos, que tremendo. Está em Filipenses 2, no 5 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: tendo em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo de forma de Deus, e não considerou ser igual a Deus, coisa que deveria aferrar, coisa que deveria ser, no caso, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo e tornando semelhante ao homem. Queridos, ele abriu mão de tudo para interceder por mim e por você. Queridos, o Filho de Deus se tornou o Filho do homem para que nós nos tornássemos Filho de Deus. A outra característica fundamental é que quem intercede ama. Porque Jesus, queridos, é o nosso exemplo do tremendo intercessor. Porque ele amou, queridos, de uma tal maneira a mim e a você, que ele se pôs na ruptura, que ele se pôs na brecha. O ministério de Jesus, queridos, ele tem características profundas de intercessão. Ele não fez outra coisa do que o ministério completo dele ser totalmente investido na intercessão. Ele orava, querido, em todo o tempo. Jesus, ele não tinha um momento que ele não orasse por nós. Então o ministério de Jesus, queridos, foi um ministério tremendo. Então quem intercede, queridos, ama. Quem não ama, não pode interceder. Queridos, em primeiro lugar, nós precisamos avaliar a nossa alma. Será que a nossa alma, hoje, ela está liberada para amar o nosso irmão como nós mesmos? Porque a palavra de Deus nos afirma isso, né? Amar como ele, como você se ama. Você consegue amar o teu irmão assim? Sabe, de uma forma livre, liberada? Você consegue sentir amor pelo teu irmão ao ponto de você sofrer as dores dele por uma intercessão? Comece a avaliar hoje. Comece a avaliar se você se coloca nessa brecha, nessa ruptura, nessa fenda, para sofrer a dor que o teu irmão está sofrendo. Porque Jesus Cristo, ele fez isso, queridos. Ele sofreu por mim, por você. Amém? Então, queridos, olha só que tremendo. A Bíblia fala que o amor reside em nós, pois Deus é amor e nós somos templo da sua habitação. Em Romanos capítulo 5, no verso 5, diz assim: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor, queridos, ele não nos deixa desistir até que a vitória seja alcançada. O amor não deixa. Queridos, quando nós amamos o nosso irmão, quando nós amamos como intercessor, nós não desistimos enquanto a vitória não é conquistada. Quando o intercessor, ele verdadeiramente tem um coração alinhado ao Senhor, quando ele começa a interceder pelo irmão, e o irmão conta uma vitória, sabe o que acontece? O intercessor, ele considera a vitória dele. É interessante, é tremendo. É tremendo. Quando alguém vai te contar uma bênção, você é abençoado. É como se você tivesse ganhado aquela bênção. O intercessor, ele tem esse coração. Queridos, o intercessor, ele abandona os seus problemas. Ele deixa de lado, sabe, aquilo que ele está vivendo, para viver aquilo que Deus quer que ele viva na vida da intercessão, da igreja, da nação e da família. Ele abre mão. O intercessor, ele é carregado de renúncias. Ele renuncia todos os dias por amor ao próximo. Ele tem um coração alinhado. O coração do Espírito Santo bate, queridos, no coração dele.
É tremendo esse coração desse intercessor. Queridos, a palavra de Deus diz assim: Deus ama os intercessores, né? Mas vamos ler aqui antes disso, antes da gente ir para esse segundo parágrafo, Romanos 12, 2. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverais na oração. Queridos, como é difícil a gente perseverar na oração. Nós começamos a orar, queridos, e nós achamos, porque nós estamos acostumados a orar, queridos, já querendo resultado, não é assim? Quando você começa a orar, você já não quer logo uma resposta? E às vezes, queridos, essa oração, ela vai ter um tempo. E às vezes Deus vai ter as maneiras dele de responder a oração que você está fazendo. Ele tem a maneira. E para ele, você ouvir, você vai ter que entender certinho o que ele está dizendo. E como que Deus fala conosco? De diversas maneiras. Ele pode falar no teu espírito. Ele pode falar através da palavra. Ele pode falar através do louvor. Ele pode falar através de uma pessoa. Ele pode usar os profetas. Ele tem diversas maneiras de falar. Ele pode usar um sonho. Ele tem diversas maneiras de se comunicar com você. E essa comunicação, queridos, ela é tão profunda, ela é tão verdadeira, ela é tão intensa, que você tem que abrir o teu coração para o que ele está fazendo nesse tempo na sua vida. Então Deus ama os intercessores. Isaías 59:16 diz assim: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a própria justiça o susteve. Queridos, nessa palavra aqui em Isaías, o Senhor, Ele está falando que Ele ficou espantado, né? Esse maravilhoso, isso não caminha de uma forma positiva, não. Jesus, né? Nesse momento, Deus ficou espantado de que não houvesse um intercessor, que entrasse na brecha. Por quê? Porque Israel, queridos, a casa de Israel estava numa tremenda bagunça. E não tinha um que se levantou para interceder. Não tinha um que entrou na brecha para orar. Então, queridos, o que acontece? Hoje na nossa igreja, hoje nos nossos ministérios, na nossa vida afetiva, na nossa vida particular, o que falta para trazer um mover, um movimento, uma movimentação de tudo aquilo que está parado? Os intercessores. Quando há um intercessor, queridos, tudo se movimenta. O intercessor, ele movimenta, queridos, todo o culto através da oração. Ele geme, ele entra na igreja, e tudo que vai acontecer dentro da igreja, do começo daquele culto até o final, é movimentado pela intercessão. A intercessão, queridos, ela traz a vontade de Deus, ela vai trazer o céu para a terra. Olha que tremendo. A intercessão, ela traz o céu para a terra. E aí você vai conseguir discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque o intercessor, ele é carregado de visão. O intercessor, ele discerne, ele tem a visão. Nós sabemos, queridos, olha o que diz aqui a palavra de Deus, que estejam, esses intercessores, eles vão estar dispostos a fazer o que for necessário na oração e no combate espiritual, para que uma situação mude, que Deus possa achar em nós essa pessoa com a qual Ele possa contar para a sua vontade, que se cumpra na terra como Ele tem feito no céu. Então, queridos, a vontade de Deus, ela precisa se cumprir na terra, como foi feita lá no céu, assim na terra como no céu. Mas nós, queridos, quem é a terra? Sou eu e você. E eu preciso fazer que a vontade do Pai se cumpra quando eu me coloco à disposição. E se colocar à disposição, queridos, a primeira coisa que tem que sair são as desculpas. Porque nós, queridos, nós temos, principalmente o brasileiro, é o brasileiro que está acostumado, é o brasileiro da última hora, o brasileiro que tem costume de ter muitas desculpas, o brasileiro, queridos, infelizmente, nós vamos quebrar essa palavra. Mas sabe o que falam do brasileiro? O brasileiro lá fora, principalmente no exterior, falam que o brasileiro é preguiçoso. Queridos, você já viu quantos feriados nós temos no ano? Já parou para avaliar? Queridos, nós temos muitos feriados. E o brasileiro, ele reclama que trabalha demais. Queridos, Paul Wang-Shu, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza já. Queridos, pensa num líder na área de intercessão. Maior igreja da Coreia na área de intercessão. Queridos, acorda 3 horas da manhã, vai para a igreja. Queridos, você sabia que o círculo de oração lá da Coreia começa às 4 horas da manhã e a igreja está lotada, cheia de intercessores, de pessoas que se põem na brecha para orar. A maior igreja. Por quê? Porque houve quem o Senhor buscou
asiáticos, né? Eles são um coração duro, coração, queridos, implacável. E aquele homem, queridos, entrou na brecha por uma nação. Então você pode dizer assim, mas pastor, eu sou tão pequenininha, o que eu posso fazer, o que eu posso alterar no meu ambiente que eu sou inserido? Queridos, tudo. Se o teu bairro, ele está em total violência, de assalto, de abuso sexual, queridos, mapeia o teu bairro e comece a interceder. Deus vai contar com você, para orar, para interceder, para se pôr na brecha. Sabe, é muito fácil, queridos, nós sentarmos e reclamarmos, né? A minha igreja não está indo bem, a minha família não está indo bem, meu trabalho não está indo bem. Mas quanto você tem gastado, queridos, quanto você tem aplicado a oração? E a oração, queridos, nós estamos acostumados de orar, queridos, despejar, né? É o que nós fazemos, nós despejamos diante de Deus. Senhor, hoje, em nome de Jesus, Pai, eu já começo a entrar na tua presença para entregar essa situação, Senhor, em nome de Jesus. E aí nós começamos a despejar, né? Senhor, olha, hoje eu recebi um telefonema e o irmão, Senhor, está passando por essa situação. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora, visita o irmão, cobre ele com o teu sangue, Senhor, visita ele onde ele estiver, Senhor, vai trazendo paz, quebra essa tribulação, remove esse espírito de enfermidade. E a gente vai lá, despeja, não é assim? E aí a gente, graças a Deus, agora, porque, queridos, eu não sei se acontece com você, quando alguém fala para você, o pastor, pastora, o querido, vamos orar, você ora por tal coisa, queridos, eu tenho uma responsabilidade de orar. E aí quando a gente termina de orar, a gente entrega diante do altar de Deus e fala, Senhor, graças a Deus, né? Não estou devendo mais nada pro irmão, eu orei, né? Se eu vou apertar, pastor, você orou, eu orei. Mas, queridos, quando a gente descarrega, né, diante de Deus, solta tudo que tem que soltar. E a gente não para ouvir nada do que ele tem para falar, porque a gente quer falar, né? Nós queremos falar. E aí a gente vai lá e começa, fala. E aí se levanta e vai embora, vai viver a vida, vai fazer suas obrigações. E não para para o período de escuta. Não para para o período que você vai ter que ouvir o que ele quer dizer. Porque tem momentos, queridos, o que acontece? O intercessor, ele tem que saber fazer a intercessão dentro daquilo que o Espírito Santo vai trazer. É assim que tem que acontecer. Então, o primeiro não é você ir lá despejar, o primeiro é você ouvir. Vou te contar os segredos. Primeiro caminho para você interceder por alguém não é você entregar o que a pessoa está vivendo, não. É você primeiro escutar o que o Espírito Santo de Deus quer trazer. É lógico que se você vai entregar, a pessoa vai. Mas você vai perguntar, Espírito Santo, o que se faz numa situação dessa? O que o Senhor entende nessa situação? Qual é a direção que o Senhor quer dar? O Senhor vai trazer, sabe, verdadeiramente o que essa pessoa quer? Queridos, e aí, em cima disso é o que você vai interceder. Em cima de uma direção vinda do céu. E isso que é o tremendo, isso que é o poderoso, isso que é o magnífico dentro dessa intercessão, dentro desse plano perfeito de Deus. Então, queridos, diz aqui, sabemos então que a própria divindade tem dois intercessores. O primeiro intercessor, queridos, é Jesus Cristo. É o nosso intercessor legal, junto ao trono de Deus, intercedendo por nós, o Espírito Santo. E também temos o nosso intercessor existencial dentro de nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, nós temos um intercessor legal, né, que está junto de Deus, que é Jesus Cristo. E nós temos um intercessor existencial que está dentro de nós. Oh, glória! Você sabia que tem um intercessor, que é o Espírito Santo, que está dentro de você? Que ele é um intercessor existencial e está dentro de você. Querido, você quer coisa mais linda que isso? Ele habita dentro de você para interceder por você. Como? Com gemidos inexprimíveis. Ele produz a oração no teu espírito. Queridos, olha que coisa tremenda. O Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo. E quando você ora, a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar, né, como convém. Mas o Espírito Santo, esse intercessor existencial, ele entra dentro de nós. E ele traz a oração certa, ele produz. Por isso, queridos, quando você vai ser abençoado, quando você recebe uma bênção, você já percebeu que é infinitamente
merece mais daquilo que você imaginava ou pensava? Porque você pediu uma coisa e ele falou: não, meu filho, minha filha merece muito mais. Estou intercedendo mais, eu estou dando mais. Eu estou dando além daquilo que eles imaginam, daquilo que eles podem pensar. Então, queridos, esse intercessor existencial, ele é poderoso para interceder por nós com esses gemidos inexprimíveis. Alguns exemplos de intercessores, queridos, olha só, né, até no meio de tudo isso que está acontecendo na novela, né, que nós estamos assistindo, queridos, tem um intercessor sacerdotal. Queridos, Moisés foi um intercessor sacerdotal. Olha o exemplo que nós temos aqui, está em Êxodo, capítulo 32, do 31 ao 32, diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa os seus pecados, ou seja, risca-me do teu livro que tens escrito. Queridos, naquele momento que Moisés desceu e ele viu que o povo tinha se corrompido, Moisés, queridos, por Deus fulminava aquele povo, matava toda a espada. Moisés, queridos, naquele momento que ele era um intercessor sacerdotal, ele entrou diante de Deus e ele, olha como ele começou: Senhor, este povo cometeu um grande pecado. Ele já começou a confessar. E esse pecado, ele fez um Deus de ouro para adorar. Então, queridos, naquele momento, Moisés entrou na brecha, na ruptura, na fenda, e chegou e falou assim: olha, Deus, eles realmente pecaram. E não foi um pequeno pecado, foi um grande pecado. E nesse grande pecado, eles fizeram um bezerro de ouro. E eles adoraram. Mas Senhor, agora, pois, perdoa, Senhor, os seus pecados. Ele pediu perdão pelaquele povo. Queridos, o povo, você pensa que o povo estava com o coração arrependido, aquebrantado? Não, queridos. O povo estava se lambuzando naquilo que estava sendo colocado na frente deles. Mas Moisés, aquele sacerdote, ele chegou diante de Deus e ele pediu perdão. E ele também liberou um sacrifício. Olha só a ousadia de Moisés. Ou se não, ele quis dizer assim: Senhor, se o Senhor não perdoar os pecados dele, Senhor, risca-me do livro que está escrito. Queridos, ele abriu mão da própria salvação por conta daquele povo. Ele abriu mão, queridos, da própria vida. Ele falou: Senhor, risca-me pelaquele povo. Ele era verdadeiramente um intercessor sacerdotal. O que ele fez? Ele intercedeu e ele sacrificou. O intercessor sacerdotal, ele intercede e ele sacrifica. Ele entrega um sacrifício. Por que você acha que o intercessor, ele ama jejuar? Porque ele intercede e ele sacrifica. Ele mata a sua carne em favor dos outros. Nós vamos falar agora do intercessor por identificação. Nós vamos falar de Daniel. Queridos, eu amo esse servo de Deus. Ele verdadeiramente